Bom dia, gente. Então a gente vai continuar a aula agora apresentando a musculatura da região do carpo e dos dígitos ainda do cão. Então esse membro que vocês estão vendo aqui é um membro que a gente já estudou na região do braço e da escápula. Então a gente fez a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. E agora do cotovelo para distal a gente vai estudar a articulação do carpo, que é essa articulação aqui, e a articulação dos dígitos, ou seja, dos dedos. Então essa face que vocês estão vendo é uma face lateral de um membro torácico esquerdo. Uma face lateral, onde a gente consegue ver que essa região aqui é cranial e aqui é caudal. Então tentem reconhecer as estruturas que vocês conseguem identificar no animal vivo. Então aqui está a mão, né, do cão, aqui os dígitos, vou passar para cá, aqui a mão do cão, os dígitos, né? Aqui a região do carpo, aqui a região da articulação das falanges e aqui o cotovelo. Os músculos do carpo e a musculatura dos dígitos são músculos geralmente com formato fusiforme, bem longos e bem delgados. Eles se situam em sua maior parte aqui na região do antebraço e atravessam a articulação do carpo para chegar no dígito ou param aqui no carpo para fazer a flexão e a extensão. A movimentação desses animais é uma movimentação relativamente simples. Então a gente divide essa musculatura em basicamente dois grupos. O grupo dos extensores e o grupo dos flexores. A gente tem que lembrar que os mamíferos domésticos, eles não possuem esse movimento complexo que a gente tem nos dígitos e que os primatas, de modo geral, possuem. Então eles não conseguem fazer esse tipo de movimento individualizado com os dedos. Geralmente os dígitos estão ligados a um único tendão, na verdade a um único músculo, com vários tendões. Então a movimentação de um músculo geralmente acarreta na movimentação de diversos dígitos ao mesmo tempo. Não que eles não possuam músculos individualizados para cada dígito. Porém esses músculos são muito rudimentares e pouco desenvolvidos. Então eles perderam um pouco essa característica de manuseio e agora eles têm uma característica bem desenvolvida de locomoção e apoio. Então esses animais domésticos, eles possuem eles são especializados, o membro deles, né, é especializado em locomoção e em apoiar. Eles perderam essa característica de manuseio que os primatas principalmente e alguns outros animais possuem. De modo geral, o grupo dos extensores, eles estão situados na região crânio-lateral. Então aqui é lateral, olha aqui a espinha da escápula, está aqui, ó, a espinha da escápula. Então essa face que vocês estão vendo é lateral. De modo geral, o grupo dos músculos que fazem a extensão ou dos dígitos ou do carpo, que é esse movimento, então vamos dar uma olhada aqui, ó. A extensão do carpo é esse movimento aqui, ó. Extensão do carpo. Aqui, ó, flexão do carpo. Aqui a gente tem a articulação do carpo, onde a gente tem o rádio, a una, se articulando com as duas fileiras dos ossos do carpo e depois dando sequência aos ossos do metacarpo. Então, flexão da articulação do carpo e extensão da articulação do carpo. O mesmo a gente vai ver nos dígitos. Ó, flexão dos dígitos e extensão dos dígitos. Tudo bem? Então a musculatura, como eu já disse, extensora, ela é basicamente disposta cranialmente e lateralmente. Já a musculatura flexora, ela é disposta prioritariamente caudalmente e medialmente. Ok? Isso até faz sentido. Se você tem uma musculatura que você quer que cause a extensão desse membro, a musculatura não pode estar nessa face, ela tem que estar nessa face. Porque quando ela contrair, ela tem que elevar esse membro, fazer a extensão. Então a força tem que ser nesse sentido daqui, ó.
A força tem que vir nesse sentido, então ele tem que puxar para cá. Por isso que faz sentido a musculatura ser cranial e lateral, a extensura. Então a gente vai dividir, de modo geral, em extensores e flexores. Sendo que dos extensores a gente tem dois músculos especializados em fazer a extensão do carpo e dois músculos especializados em fazer a extensão dos dígitos. Da mesma forma com os flexores, a gente tem dois músculos que vão causar a flexão do carpo e dois músculos que vão fazer a flexão dos dígitos. Então, o primeiro músculo extensor a gente chama de músculo extensor radial do carpo. Preste atenção na seguinte lógica. Se a gente tem um extensor radial do carpo, significa que a gente também pode ter um extensor ulnar do carpo. Então a gente tem um extensor radial do carpo, a gente tem também um extensor ulnar do carpo. O extensor radial do carpo é o músculo mais cranial dos extensores. Então se a gente olhar aqui, ó, numa vista cranial, esse músculo com um ventre muscular maior aqui, ó, é o músculo extensor radial do carpo. Eu falei para vocês que a musculatura extensora está prioritariamente na face cranial e na face lateral, ok? Os ventres. O tendão, é claro, o tendão pode cruzar essa articulação e alcançar o que a gente chama não mais de face cranial, mas de face dorsal. Vocês já viram isso. E aqui a gente não chama de face caudal, a gente chama de face palmar, porque é a palma da mão. Do carpo para distal, a gente tem essa nomenclatura, a gente tem que adequar essa nomenclatura. Então aqui, numa vista cranial, a primeira musculatura que a gente vê, a mais cranial de todas elas, é o maior músculo do grupo dos extensores, que é o extensor radial do carpo. Além dele ser o maior extensor, ele também é o mais forte. Então ele é o músculo mais forte. E vamos tentar interpretar o que ele faz. Extensor radial do carpo. Significa que ele estende a articulação do carpo. Então se eu tiver inflexão, segurar aqui, e contrair esse músculo, olha o que vai acontecer. Ele faz a extensão, ó. Contrair o músculo, ele estende. Deixa eu colocar numa vista lateral para vocês verem melhor. Ó. Se eu contrair o extensor radial do carpo, olha o que ele vai fazer. Ele vai estender. Notem que eu estou fixando a articulação do cotovelo, porque ele também pode movimentar a articulação do cotovelo. Então, olha, contrair o extensor radial do carpo, ele vai estender o carpo. Qual é a origem e qual é a inserção do músculo extensor radial do carpo? A origem é no epicôndilo lateral. Todos os extensores do carpo eles vão ter origem no epicôndilo lateral. Então aqui a gente consegue ver origem, epicôndilo lateral, vamos seguir aqui. Ó. Origem é a parte fixa dele. Então aqui é a articulação do cotovelo, onde aqui é o epicôndilo e aqui, essa linhazinha aqui, é a crista supracondilar lateral. Essa face é lateral. Então aqui é o epicôndilo lateral. Deixa eu ver se dá para colocar mais perto. Então olha aqui. Esse músculo que eu estou com a pinça é o extensor radial do carpo. Ele está inserido tanto aqui na região do epicôndilo quanto nessa linhazinha branca aqui, ó, que é a crista supracondilar lateral do húmero. Ok? Essa é a origem do músculo extensor radial do carpo. Qual é o local de inserção? Na tuberosidade dos metacarpos 2 e 3. Então, se a gente der sequência aqui, ó, e olhar aonde ele está se inserindo, ou seja, onde ele está fixando exatamente aqui, ó. Um tendão está vindo para esse metacarpo 2 e o outro tendão está indo para o metacarpo 3. Notem aqui, ó. Metacarpo 2 e metacarpo 3. Como é que eu sei que esse é o 2 e esse é o 3? Porque a nomenclatura, o nome, na verdade, dos metacarpos
e dos dígitos é sempre de medial para lateral. Então eu sei que esse dígito aqui, ó, é o dígito 1. Esse daqui é o 2, 3, 4 e 5. Ok? Então aqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, é o mais medial. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu falei para vocês que a inserção do músculo extensor radial do carpo é na tuberosidade do metacarpo 2 e 3. Então aqui a gente vê um ventre muscular e logo passando a articulação do carpo, ele se ramifica em dois tendões. Um tendão que vai para o metacarpo 3 e um tendão que vai para o metacarpo 2. Tudo bem? Outra coisa interessante, todos os músculos extensores são inervados pelo mesmo nervo, que é o nervo radial. Gravem isso. Todos os músculos extensores dessa região são inervados pelo nervo radial. Os flexores mudam um pouco. O flexor pode ser o nervo mediano ou o nervo ulnar. Então a gente já falou do extensor radial do carpo, vamos falar do outro. O próximo é o músculo extensor digital comum. Ele fica imediatamente lateral ao extensor radial do carpo. Então, olha, o extensor radial do carpo é o mais cranial deles. Agora eu vou virar para cá. Essa é a face lateral. É a face lateral do membro. Olha aqui a espinha da escápula. Face lateral. E esse músculo aqui, ó, é o músculo extensor digital comum. Por que chama extensor digital comum? Extensor, porque ele vai estender alguma coisa. Digital é porque essa coisa que ele vai estender são os dígitos. E por que chama comum? Porque é um extensor digital comum a diversos dígitos. Então, quando eu pego esse tendão extensor digital e faço a flexão dele, faço a contração dele, olha o que acontece com os dígitos. Todos eles contraem, todos não. Na verdade, quem contrai é o 2, o 3, o 4 e o 5. Então aqui, ó, dígito 1, o tendão, o músculo extensor digital comum não chega. Ó, o 2 já chega, 3, 4 e 5. Então todos esses estão unidos, todos esses dígitos estão unidos, cada tendão desse está unido em um único tendão, ó, ele se converge e concentra no único tendão que vai ser movimentado pelo músculo extensor digital comum. Comum porque são vários dígitos. E no equino, que ele só tem um dígito, aí a gente pode chamar de músculo extensor digital comum ou músculo extensor digital longo, ok? Porque ele só vai chegar no terceiro dígito, que é o único dígito que ele tem, né? A gente fala terceiro porque é o nome dele, porque é relacionado a esse dedo do meio. Os outros não foram evoluídos. Na verdade, involuíram, né? Então, tendão extensor digital comum. Qual é a origem do tendão extensor digital comum? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos seguir o tendão extensor digital comum proximalmente. E a origem dele vai ser aqui, ó, junto com a musculatura anterior. Epicôndilo lateral. Lateral, epicôndilo lateral do húmero. Olha o húmero aqui, ó. O húmero está nessa região. Então aqui é o epicôndilo lateral do húmero, onde o extensor digital comum está se originando. Eu falei da origem, a inserção eu já tinha falado. Inserção nas falanges distais dos dígitos 2, 3, 4 e 5. O que é falange distal? Significa que aqui tudo é metacarpo, depois começa falange proximal, média e distal. Falange proximal, média e distal. A distal é essa parte aqui, ó. Essa aqui é a falange distal. Significa que esse músculo, a inserção dele se dá nos dígitos 2, 3, 4 e 5. Na falange distal. Então ele vai puxar aqui, ó, os dígitos, ok?
Mais uma vez, vamos fazer a movimentação dele, ó. Ó. Tá. Movimentando os dígitos. Qual é a função dele? Extensão dos dígitos. Só que de quebra, quando ele estende os dígitos, ele pode também causar a extensão do carpo, ó. Opa. Ele pode também fazer a extensão do carpo, ó. Então aqui, eu vou estender os dígitos para vocês, ó. Estendi o dígito e depois ele termina o movimento fazendo a extensão do carpo. A articulação do carpo está aqui, ó. Então eu vou virar para cá de novo. Ó, se eu fixar a articulação do carpo, ele só estende o dígito. Se eu fixar, a articulação do carpo, ele só estende os dígitos. Se eu não fixar, ele vai estender o dígito e estender o carpo. Então esse é o músculo extensor digital comum. Qual é a função dele? Estender o dígito e fazer também, participar, né, da extensão do carpo. Qual é a inervação dele? Eu já falei, todos os extensores aqui vão ser inervados pelo nervo radial. Próximo, nervo extensor digital lateral. Nervo extensor digital lateral é esse daqui, ó. Nervo extensor digital lateral. Ele fica lateral ao extensor digital comum, ó. Olha aqui os três que eu já falei. Extensor radial do carpo, extensor digital lateral, e imediatamente lateral ele é esse bem fininho aqui, ó. Extensor digital lateral. Extensor, porque causa extensão. Digital, porque causa extensão de quem? Dos dígitos. Lateral, é porque ele está situado bem lateralmente, e mais do que isso, porque ele só pega os dígitos mais laterais. Então aqui ele vai pegar o dígito 3, 4 e 5. Olha aqui, eu vou contrair, e o que a gente vai ver é uma extensão só dos dígitos 3, 4 e 5. Ó, presta atenção, ó. Viram? Quem está mexendo é esse dígito 3, esse daqui o 4 e esse daqui o 5. Porque o tendão dele, o tendão do músculo está inserido nesses 3 dígitos. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, ó. Opa. Então aqui, ó, tendão do dígito 5, tendão do dígito 4 e o tendão do dígito 3, ele está aqui bem profundo, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque se eu dissecasse essa parte, ele ia acabar soltando os outros músculos. Mas ele está bem aqui, ó, acredita em mim. Bem aqui passa o tendão extensor do dígito 3, relacionado ao extensor digital lateral. Então, o extensor digital lateral, olha aqui, eu vou contrair de novo para vocês verem. Ó, ele só vai mexer os dígitos 3, 4 e 5. Qual é a inervação dele? Mais uma vez, nervo radial. Ok? Último dos extensores é o extensor ulnar do carpo. O músculo extensor ulnar do carpo é esse daqui, ó, imediatamente lateral ao anterior. Extensor ulnar do carpo. Ele é o músculo mais caudal dentre todos os extensores. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu falei desse daqui, que é o extensor radial do carpo. Eu falei desse daqui, cadê? Esse daqui, que é o extensor digital comum. Esse daqui, que é o extensor digital lateral, e agora eu estou falando desse que é o mais caudal de todos eles. Por que é o mais caudal? Porque aqui é caudal e aqui é cranial. Então esse daqui é o extensor ulnar do carpo. Extensor ulnar do carpo. Lembrem que eu mostrei para vocês antes o extensor radial do carpo. Agora é o extensor ulnar do carpo. Qual é a origem do extensor ulnar do carpo? Epicôndilo lateral do húmero. Todos os músculos que eu mostrei até agora, olha aqui, todos os músculos que eu mostrei até agora têm origem
no epicôndilo lateral do húmero. Apenas o extensor radial do carpo, que tem origem no epicôndilo lateral do húmero, e também tem origem na crista supracondilar lateral do húmero. Então a origem dele é um pouco maior, ó. Ele pega toda essa região aqui. Tanto é, por isso que ele é o músculo mais forte que a gente tem nos extensores. É o maior e o mais forte. Então ele precisa de uma origem bem robusta. Voltando para cá. Extensor ulnar do carpo. O músculo extensor ulnar do carpo é um músculo que gera um pouco de confusão, porque ele está muito lateral, ele está muito caudal, na verdade. Ele está muito caudal e a inserção dele é na parte proximal do metacarpo 5. Aqui, ó. Aqui é o metacarpo 5. É na parte proximal do metacarpo 5. E um outro tendãozinho, aqui, ó, vai em direção ao osso acessório, que é esse daqui, ó. Osso acessório. Então, um tendão vai para o metacarpo 5 e o outro para o osso acessório. Isso faz com que ele tenha dupla aptidão. Ele pode ter a função tanto de estender o carpo, se eu contrair aqui, ó, eu vou fazer a extensão do carpo, porém, se o movimento de flexão já tiver começado, eu vou contribuir para o movimento de flexão, ou seja, eu vou repetir. Ele faz a extensão do carpo e se esse membro tiver em leve flexão, ele contribui para a flexão dessa articulação, porque o osso acessório ele é muito caudal. Então é como se eu estivesse puxando caudalmente esse carpo. Quando eu puxo caudalmente esse carpo, naturalmente ele vai fazer essa flexão. Ó. Tudo bem? Então isso a gente vai ver nos carnívoros, porque o carnívoro ele vai ter uma inserção no metacarpo 5, na extremidade proximal, sendo que na face dorsal do metacarpo 5, e uma inserção no osso acessório do carpo. Nos carnívoros, nos ruminantes e nos equinos, esse músculo aqui, a gente pode chamar de extensor ulnar do carpo, só que é mais comum a gente chamar de músculo ulnar lateral, porque de fato, nos equinos e nos ruminantes, ele não tem inserção no metacarpo, ele tem inserção só no osso acessório. Então é como se não existisse essa inserção aqui. Então automaticamente quando ele contrai, obrigatoriamente ele faz a flexão, porque ele está puxando aqui atrás, ele está puxando bem caudal no osso acessório. Então nos ruminantes e nos equinos, eu vou repetir bem devagar. Nos ruminantes e nos equinos, o músculo extensor ulnar do carpo possui uma inserção somente no osso acessório. Por isso que a gente pode chamá-lo, para não gerar confusão, de músculo ulnar lateral. Então, dependendo do livro que você lê, que vocês forem ler, eles podem chamar de extensor ulnar do carpo ou de o músculo ulnar lateral. Porque no equino e no ruminante, ele não é extensor, ele é flexor, tudo bem? Ele contrai e causa a flexão. Então a função dele depende. Se for no carnívoro, ele vai causar a extensão do carpo, e se esse carpo já estiver levemente flexionado, ele vai colaborar com a flexão, ponto. Nos ruminantes e nos equinos, ele causa somente a flexão do carpo, ele tem função flexora, tudo bem? Então aqui a gente termina a musculatura flexora que a gente encontra aqui no antebraço. Sendo dois, vou explicar melhor aqui, dois que se dirigem ao carpo, esses mais no extremo, e os dois aqui que se dirigem aos dígitos, sendo esse daqui o extensor digital comum, que vai para o dígito 2, 3, 4 e 5, e esse daqui o extensor digital lateral, que vai para o dígito 3, 4 e 5. Ok? Acabou musculatura extensora. Agora a gente vai ver os músculos flexores. Então, para ver o músculo flexor, eu vou virar
na face medial do nosso antebraço. Face medial do nosso antebraço. O primeiro músculo que a gente vai ver é o músculo flexor radial do carpo. Como é de se entender, o músculo flexor radial, o rádio, pensem comigo, o rádio, ele é medial ou ele é lateral? O rádio é sempre medial. A una é medial ou é lateral? A una é lateral. Então, o músculo mais medial aqui, ó, vai ser o flexor radial do carpo. Porque eu tenho também um flexor unar, só que ele está aqui, ó. Ele está bem caudal porque ele está relacionado com a una. A una ela é caudolateral, ok? Então vamos lá. Primeiro dos músculos é esse daqui, músculo flexor radial do carpo. Ele se situa imediatamente caudal a esse músculo aqui, ó, que a gente estudou na aula passada. Qual é o nome desse músculo? Esse daqui é o pronador redondo. Músculo pronador redondo. Lembram que eu falei para vocês que existe o pronador redondo e existe o supinador, que é esse daqui, ó. Supinador, pronador redondo e supinador. Esses músculos, o pronador redondo, ele está presente no carnívoro, por isso que eu estou mostrando aqui no cão, e ele é rudimentar ou ausente nas demais espécies. Por que o pronador redondo? Por que o pronador redondo é rudimentar ou ausente nas outras espécies, sem ser os carnívoros? Porque eles não têm esse movimento aqui, ó. Eles não têm esse movimento onde o rádio e a una giram em torno do próprio eixo. Aqui a gente tem um movimento de supinação e de pronação. O equino, os ruminantes não vão ter esse movimento, porque o rádio e a una são completamente fusionados. Então não existe um movimento entre o rádio e a una, eles são fusionados. Então ele não precisa de um músculo que vai movimentar o rádio em torno da una, ok? Então voltando para cá, músculo flexor radial do carpo, imediatamente caudal, não é esse aqui não, esse daqui, músculo flexor radial do carpo, imediatamente caudal ao músculo pronador redondo. Qual é a origem do flexor radial do carpo? Olha aqui, origem. Medial, aqui é o húmero. Se aqui é medial, aqui é o epicôndilo. Epicôndilo medial do húmero. Epicôndilo medial do húmero. Quase todos os extensores, na verdade todos os extensores vão ter origem no epicôndilo medial do húmero, com exceção de uma cabeça do flexor lunar do carpo. Mas todos esses vão ter origem no epicôndilo medial do húmero. Então vamos lá. Flexor radial do carpo. Qual é a função do flexor radial do carpo? Flexionar o carpo. E ele chama radial porque ele está inserido aqui na face mais medial, ou seja, ao lado do rádio. Então, se eu contrair o flexor radial do carpo, ele é um pouco mais delgado, ó, então eu tenho que contrair um pouco mais devagar, um pouco mais de forma mais sutil para não romper o tendão. Quando eu contraio, ele faz o movimento de flexão do carpo. Ó. Viram? Trazendo isso para cá. Ó, movimento de flexão do carpo. A origem dele, epicôndilo medial do húmero. Inserção, face palmar. O que é palmar? Aqui, ó. Face palmar dos metacarpos 2 e 3. Aqui eu não pude dissecar os metacarpos 2 e 3, senão eu ia lesionar os outros músculos. Mas aqui a gente tem o músculo flexor radial do carpo, seguindo na face palmar do carpo e se inserindo nessa região aqui, ó. Nessa região onde a gente tem a face palmar, do metacarpo 2 e 3. Lembrando que esse dedo aqui é o dedo 1. Então aqui é o metacarpo 1. Metacarpo 2 está aqui, ó. E o 3 está aqui. Tudo bem? Aqui, ó. Metacarpo. Opa. Dígito 1, dígito 2, 3, 4 e 5.
Dígito 1 é o medial. Aqui a gente está falando de dígito porque aqui tem falange, e mais proximal aqui a gente vai ter o metacarpo. Função do flexor radial do carpo. Quando eu contrair aqui, vocês viram a função. Qual é a função? Flexão da articulação do carpo. Ó. Contrair, flexionou o carpo. Então, função, flexão da articulação do carpo. Qual é a inervação? Agora mudou. Os extensores eram nervo radial. O flexor agora vai ser ou mediano, ou unar, ou os dois. Então, o nervo responsável pelo músculo flexor radial do carpo é o nervo mediano. Ponto. Músculo flexor digital superficial. Esse músculo aqui é bem bonito. Olha aqui, ó. Imediatamente caudal a ele, ó. Aqui foi o que a gente falou agora, flexor radial do carpo. Imediatamente caudal a ele, esse grande músculo aqui, ó, é um dos maiores, é o que tem o maior ventre muscular, é o flexor digital superficial. E olha só aqui que o flexor digital... Primeiro vamos interpretar. Flexor é porque causa o quê? Flexão. Digital é porque causa flexão dos dígitos. E superficial é porque existe um outro que é profundo. Então vamos lá. Flexor digital superficial. Origem. Olha aqui. Origem. Epicôndilo lateral. Inserção. O músculo flexor digital superficial, opa, aqui ó, flexor digital superficial, ele segue no único tendão, aqui ó, um único tendão, atravessa a região do carpo, mais superficial é essa membrana aqui ó, que a gente chama de retináculo flexor. Então ele é superficial, a membrana passa por baixo, profundo a ela, atravessa a região do carpo e se ramifica nesses tendões aqui, ó. Deixa eu separar, daí a gente vai conseguir ver aqui, ó. Ramifica nesses tendões. Quantos tendões vocês conseguem ver? A gente consegue ver 1, 2, 3, 4. Então significa que o músculo flexor digital superficial, ele vai alcançar, ó, ele veio para cá, ele está indo para o dedo 1? Não, ele não está indo para o dedo 1, ele está indo reto. Ó. Então ele vai para o dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5. Então o flexor digital superficial, quando eu contraio, olha o que ele vai fazer. A flexão dos dígitos. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui lateralmente. Quando eu contraio, olha o que ele vai fazer. Ó. Viram? Eu estou contraindo aqui, ele está flexionando o dígito. Para isso, eu tive que estabilizar ou fixar a articulação do carpo. Porque como ela atravessa a articulação do carpo, é natural que ela contraia, faça a flexão dos dígitos e ao mesmo tempo faça ó, a flexão do carpo. Então, qual é a função do músculo flexor digital superficial? Flexão dos dígitos e flexão do carpo. Ela faz a flexão do carpo porque ela está atravessando a articulação do carpo. Origem, epicôndilo medial. Inserção nas falanges médias dos dedos 2, 3, 4 e 5. Então, falange média, essa daqui, ó. Falange proximal, média e distal. Eu falei para vocês que o extensor digital longo, o extensor digital comum, é na falange distal. O flexor digital, o flexor digital superficial é na falange média. Aqui, ó, falange média. Ok? E aqui, eu dissequei, não sei se eu vou conseguir mostrar, acredito que não, mas eu posso tirar uma foto depois para mostrar. Eu dissequei o tendão flexor digital superficial que vai para o dedo 2. Ele passa aqui, ó, tendão flexor digital superficial, aí aqui ele ramifica, esse daqui vai para o dedo 2, ele atravessa, aqui a articulação metacarpo-falangiana, ou seja, daqui para proximal é metacarpo, daqui para distal é falange proximal, e aqui falange
média. E aqui, falange distal. O tendão flexor digital superficial, ele vai se ramificar em dois ramos, bifurcar na verdade, em dois ramos, e o ramo vai se inserir na falange média. Depois eu mostro uma foto que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, ok? Eu acredito que essa câmera também não seja das melhores, mas na foto depois dá para entender melhor. Flexor digital superficial. Inervação do flexor digital superficial. Cadê ele? Peraí. Inervação do flexor digital superficial. Nervo mediano e nervo ulnar. Nervo mediano e nervo ulnar. Existe um outro músculo chamado flexor digital profundo. Se existe o flexor digital superficial, significa que existe o flexor digital profundo. Então vamos procurar o profundo. Aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui é o flexor digital superficial. Esse daqui é o flexor radial do carpo. E aqui, ó, profundo a eles, ó, abri aqui, profundo a eles, eu tenho essa musculatura aqui, ó. Essa musculatura. O flexor digital profundo, ele possui 3 cabeças. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera. Acho que não vou conseguir. Acho que não vou conseguir, vou ter que mostrar a foto para vocês. O flexor digital profundo, ele possui 3 cabeças. Uma cabeça, peraí, cadê? É isso aqui, ó, tudo isso aqui. Uma cabeça vai no húmero, que a gente chama de cabeça humeral. Essa cabeça humeral apresenta 3 ventres, ó. Aqui um ventre, 2 ventres, 3 ventres, não tão distintos. Eles são um pouco fusionados. Então, ó, tendão flexor digital profundo, cabeça humeral, com 3 ventres. A gente tem também tendão flexor digital profundo, cabeça radial, que é esse daqui, ó, radial. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele está se ligando no rádio. Aqui, ó, radial. E lateralmente, músculo extensor digital. Músculo flexor digital profundo, cabeça ulnar. Tá aqui, ó. Cabeça ulnar. Cabeça ulnar vai se inserir aonde? Obviamente, aqui, ó, na una. Tudo bem? Cabeça ulnar. Vai se inserir no olecrano da una, na verdade. Mas é na una. Ela vai ser, olha aqui. Opa. Aqui o tendãozinho. Toda essa região aqui ela já está inserida na una. Vai chegar até essa região mais distal, que aqui já é o olecrano. Tudo bem? Então, cabeça. Vou repetir aqui. Cabeça humeral do flexor digital, do músculo flexor digital profundo, com 3 ventres. Cabeça radial do músculo flexor digital profundo, com um ventre só. E aqui, cabeça ulnar do músculo flexor digital profundo com outro ventre. Então, quantos ventres possui o músculo flexor digital profundo? 5 ventres, sendo 3 da cabeça humeral, um da cabeça radial e um da cabeça ulnar. Qual a inserção deles? A origem a gente acabou de ver, húmero, rádio, una. Qual a inserção deles? Eles passam em conjunto profundo não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, profundo ao superficial. Então, ó, aqui é o superficial, profundo eles, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó, profundo e paralelo a ele, aqui, ó, profundo e paralelo ao superficial, a gente tem o profundo. Ele passa junto com o superficial, só que numa camada mais profunda. Por isso que é o flexor digital profundo. Então, qual é a inserção deles? Eles vão ter várias inserções nos mesmos dígitos que vão encaminhar o músculo flexor digital superficial,
ou seja, no 2, no 3, no 4 e no 5. E eles vão se inserir, ao invés de se inserirem lá na falange média, que nem o flexor digital superficial, eles vão inserir na falange distal, ok? Na falange distal dos dedos 2, 3, 4 e 5. Qual é a função? Flexão da articulação metacarpo-falângica, ou seja, flexão dessa articulação aqui, flexão das falanges e flexão do carpo. Então, quando eu contraio o flexor digital profundo, é esse daqui, ó. Esse daqui é o flexor digital profundo, mais especificamente a cabeça humeral, porque é a maior delas, então para mim é mais fácil de segurar. Quando eu contraio, olha o que ele faz. Ele faz a flexão da articulação do carpo e olha os dígitos, ó. Eles flexionam os dígitos também, ó. Flexionam os dígitos. Ele não flexiona esse dígito 1, ele está flexionando porque a outra musculatura está indo junto. Mas ele flexiona os dígitos 2, olha ali, ó. 2, 3, 4 e 5. Viram? Músculo flexor digital profundo. Qual é a inervação dele? Nervo mediano e nervo ulnar, igual ao flexor digital superficial. E o último músculo é o flexor ulnar do carpo. O flexor ulnar do carpo é esse músculo aqui, ó. Opa. Esse músculo mais caudal. Ele parece uma lâmina fibrosa, olha. Ele parece uma lâmina fibrosa e ele apresenta duas cabeças. Então aqui, ó, ele está bem caudal. Ele apresenta duas cabeças. Essa cabeça aqui, que vai em direção ao olécrano, olha aqui, ó. Essa cabeça aqui que vai em direção ao olécrano da una. Se vai em direção ao olécrano e o olécrano pertence à una, a gente chama de cabeça ulnar. E essa outra cabeça aqui, ó. E essa outra cabeça aqui, maior ainda. Essa daqui, que vai em direção ao húmero, que a gente chama de cabeça humeral. Mais especificamente no epicôndilo medial, aqui, ó, junto com todos os outros. Vocês lembram que eu falei que todos os flexores vão ter uma origem no epicôndilo medial, com exceção de uma cabeça? Então, olha aqui, esse daqui compõe o músculo flexor ulnar do carpo, sendo que a cabeça humeral se liga, se origina no epicôndilo medial, como eu havia dito, e ele tem agora uma cabeça ulnar que se origina aqui no olécrano, ou seja, no olécrano é da una, então é uma cabeça ulnar. Parecem dois músculos distintos, ó, mas bem distalmente, próximo ao carpo, eles se fundem, formando um único tendão, aqui, ó. Esse aqui é um único tendão, tudo bem? E qual é a inserção? A origem a gente já viu que é no húmero e na una, e a inserção dele é aqui no osso acessório, que está aqui, ó, osso acessório. Aqui, ó, virar para cá que é mais fácil. Osso acessório. Então, quando eu contraio o músculo flexor ulnar do carpo, olha o que ele faz. Ele faz... Opa, peraí. Pronto. Quando eu contraio... Aqui, ó, quando eu contraio o flexor ulnar do carpo, ele faz a flexão da minha articulação do carpo. Ó. Flexão do carpo. Porque ele tem uma inserção direto no osso acessório do carpo. Aí vocês lembram que existe um outro músculo que se liga no osso, se insere no osso acessório do carpo, que é o músculo extensor ulnar do carpo. Só que no equino e no ruminante, eles só se inserem no acessório do carpo. Nos carnívoros, eles se inserem no acessório do carpo e no metacarpo 5. Então, qualquer estrutura que puxar o osso acessório vai ser uma estrutura flexora, porque o osso acessório ele é extremamente
palmar. Ou seja, ele está nessa face aqui da mão. Isso aqui tudo é mão. Ó. Daqui para distal é mão. Se eu puxo a face, qualquer estrutura na face palmar, eu vou causar uma flexão. Com a inervação do músculo flexor ulnar, aqui ó, do músculo flexor ulnar do carpo. Nervo ulnar. Beleza? Então aqui a gente fecha 4 extensores e 4 flexores. Sendo 4 extensores para o carpo, sendo 2 extensores para o carpo, 2 extensores das falanges, 2 flexores para o carpo e 2 flexores para a falange. Fechou? 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 Fechou?